manifestação de vontade seja emitida por um sujeito capaz, que no Brasil, como eu já me fiz referência, segue as regras gerais do sistema das incapacidades. Em alguns países, exatamente pela exclusão da natureza negocial do consentimento livre e esclarecido para questões presentes, se relativiza as regras de capacidade. Aqui em Portugal, em alguns casos, pelo menos até onde eu sei, também se aceita uma certa relativização, por exemplo, com a valorização da vontade dos menores em relação ao tratamento de saúde, ou em outros países que se fixam capacidade também menor que a capacidade legal para atos relativos a tratamentos de saúde, ou simplesmente uma relativização do sistema das capacidades para que se verifique qual é o discernimento do menor para decidir sobre essas questões. No Brasil, a gente não tem essas exceções, embora exista, a gente perceba em algumas outras áreas uma valorização da vontade do menor, que é o caso, por exemplo, da exigência de consentimento do adotando para a adoção de maiores de 12 anos. Não há nada que discipline essa matéria em relação ao consentimento livre esclarecido. Com relação às diretivas antecipadas de vontade, mesmo aqui em Portugal, se exige a maioridade para que seja capaz, se exige a gente capaz no sentido legal. E então, no direito brasileiro, a conclusão é que, pelo menos por enquanto, dentro dessa regulação jurídica, apenas os sujeitos capazes podem elaborar diretivas antecipadas de vontade. É claro que essa capacidade do sujeito é verificada na gênese do ato jurídico e não no futuro, até porque a ideia mesmo das diretivas antecipadas de vontade é que elas se dirigem para uma situação em que a pessoa não tem a possibilidade de manifestar a sua vontade. Para ser válida, além de ser emitida por um sujeito capaz, como todos os atos jurídicos, deve ser autêntica e livre, portanto, dos defeitos. E no que nos interessa, há um especial cuidado em relação à garantia de que essa vontade não tenha sido expressada por erro, coação ou estado de perigo. Erro, dolo, coação e estado de perigo. Exatamente a especificidade desse ato jurídico, que envolve questões e decisões para o fim da vida, leva muitos autores a enfatizar a necessidade de que essa capacidade do sujeito deve ser verificada não apenas no sentido formal, ou seja, maioridade e ausência de interdição, mas sim concretamente se a vontade foi expressada de forma livre e consciente, com suficiente discernimento da pessoa em relação aos seus atos, e que também qual é a extensão do significado da sua expressão de vontade. E é por isso mesmo que aconselha-se que o ato seja cercado de maiores formalidades, como forma de proteção da pessoa. É esse o sentido da exigência em diversos ordenamentos jurídicos de que as diretivas antecipadas do paciente sejam formalizadas em documento escrito, público ou particular, na presença de pessoa com fé pública, funcionário ou notário, ou de testemunhas. No Brasil, no entanto, não havendo disciplina legal sobre a matéria, nos termos do artigo 104.3 do Código Civil, as diretivas antecipadas de vontade regem-se pelo princípio da liberdade de forma. Então, embora recomendável que haja uma certa formalidade em torno das diretivas antecipadas de vontade, no Brasil, esse não pode ser considerado um requisito de validade. A Resolução 955 do Conselho Federal de Medicina recomenda que o registro recomenda que as diretivas antecipadas sejam registradas no prontuário. Essa é uma medida muito mais voltada a dar uma eficácia, uma efetividade ao respeito da vontade do paciente, do que propriamente um requisito de forma. A validade das diretivas antecipadas de vontade depende ainda de sua licitude, possibilidade, moralidade e determinalidade do seu objeto. As disposições previstas nas diretivas antecipadas não podem, assim, extrapolar a esfera da autodeterminação delineada pelas normas jurídicas, tanto do ponto de vista da licitude quanto do ponto de vista da moralidade ou eticidade do
seu objeto. Voltados à fase terminal da vida, a pessoa pode, em suas diretivas, dispor sobre a